Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui falar sobre o Setembro Amarelo, que nós acabamos de começar, né? O que é o Setembro Amarelo? Na verdade, assim, em 1994, um adolescente, Mike Ford Mustang, tirou a própria vida. E devido a isso, os pais dele fizeram um cartão com uma fita amarela que dizia assim: por favor, não faça isso. Por favor, peça ajuda. Cada um que pegava esse cartão lia e passava para outra pessoa. E colocaram, deram esses cartões na escola, em clubes, igreja, e foi um efeito cascata positivo, porque acabou ajudando outros adolescentes a não cometerem um suicídio. Mas o suicídio também faz um efeito cascata negativo. Quando um adolescente ou qualquer pessoa, principalmente pessoas famosas, cometem suicídio, nota-se que existe um grande aumento de suicídio de pessoas próximas àquela pessoa que cometeu. Então também faz um efeito cascata negativo. Mas no caso desse cartão foi uma coisa positiva. As pessoas começaram a procurar ajuda e não se suicidaram devido a esse cartão. Foi criado então o CVV, né, em setembro, e veio para o Brasil, veio dos Estados Unidos para o Brasil. Por que esse tema é importante? Segundo a OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio todo ano. 800 mil pessoas. O suicídio é a segunda maior causa de morte de jovens de 15 a 29 anos. A segunda maior causa de mortes. A cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo. Gente, a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo. É um número gigantesco. A cada 3 segundos uma pessoa atenta contra a própria vida. Dentro da espiritualidade a gente pode falar assim que o suicídio, ele não é, principalmente a pessoa que é espiritualista, né? Quando uma pessoa que tem essa fé, que acredita em vida após a morte, chega nesse ponto de cometer o suicídio ou atentar contra a vida, ela não está querendo realmente morrer, né? Ela está querendo parar de sentir aquela dor. A pessoa que tenta contra a própria vida, ela está num sofrimento profundo. Então, o que nós temos que fazer em relação a isso é não julgar, é acolher. Talvez a gente não saiba, não consiga nem entender o que essa pessoa está sentindo, não consegue quantificar essa dor dessa pessoa, mas o julgamento não ajuda, né? Nesse caso a gente tem que acolher, tentar ajudar, ver se a pessoa quer falar. O problema é que muitas vezes a pessoa também não quer falar, mas tentar de alguma maneira dar esse apoio, dar esse suporte. Quem acompanha o meu canal sabe que há um tempo atrás eu também tive a ideação suicida. Tentei inclusive cortar os pulsos com bisturi, só que eu não tive coragem, graças a Deus. Quando eu comecei a cortar, quando começou a sangrar, eu não tive coragem de ir fundo para cortar mesmo a artéria e as veias, então foi um corte superficial. Meu ex-marido chegou no momento, tirou o bisturi da minha mão, fui atendida pelo SAMU, pedi ajuda, falei que eu não queria me matar, eu só queria parar de ouvir, porque eu, como médium, ouvia vozes, ouvia as pessoas, os espíritos, né, falando que... Eu vou repetir mais ou menos como eu escutava. Eles falavam pra mim assim, se mata mesmo, você é uma vergonha pra sua família, acaba logo com isso, você só dá trabalho para os outros, você é uma vergonha, você é uma piada, todo mundo ri de você, você não tem coragem, você é uma fraca, você sabe, coisas desse tipo. E mesmo assim, enquanto eu ouvia essas coisas, eu pedia socorro para Deus, eu clamava para Deus, para que Ele me desse forças para continuar, porque eu tinha os meus filhos para continuar.
Mas eu não queria mais ouvir aquilo e nem sentir aquele vazio que eu tava sentindo, porque era um vazio, era uma dor, era um sofrimento que eu não sei nem explicar com palavras, porque é uma coisa intensa demais, uma pessoa que chega nesse ponto. E por que eu trouxe o meu relato? Como enfermeira, eu muitas vezes vejo no posto de saúde pacientes que passaram por essa situação e vêm e relata para mim, fala, enfermeira, eu ouvia falando que eu tinha que fazer, falaram para mim pular da passarela, que tem uma passarela perto do meu trabalho, que várias pessoas já se suicidaram ali, e algumas pessoas se jogaram dali e não morreram. Tem um paciente meu que ele ficou com problema, né, neurológico, ele usa sonda hoje em dia, ele anda, mas ele ficou, né, ele não é mais uma pessoa totalmente sã, consciente, lúcida no caso. Então, assim, e o relato dos meus pacientes que eles ouvem essas vozes, essas coisas que induzem também esse momento do suicídio. Então, quer dizer assim, é espiritual. Se você chega a cometer o suicídio e consegue realmente ir para o outro lado, o que resta da sua energia vital é sugado. Esses seres que querem realmente que você se suicide é aquele que quer que você esteja do outro lado para eles te sugarem até não sobrar mais nada de você. Então, na realidade, assim, você vai penar depois que falecer, depois que morrer, né? E vai para um vale, vale do umbral de sofrimento mesmo. No espiritualismo, no espiritismo, não existe uma punição eterna, né? Como em algumas religiões diz que você comete suicídio, você nunca mais tem a chance de voltar. Não, para nós espiritualistas, conforme um tempo, conforme o merecimento, conforme arrependimento, tudo mais, o espírito tem a chance de ser resgatado e ir de repente para uma colônia e voltar a reencarnar e tal. Mas é um processo muito doloroso, é um processo que não é de pouco tempo. Tem pessoas que ficam nesse vale por muitas centenas de anos. Então, assim, é um sofrimento muito grande para o espírito que chega a tirar a própria vida. Os fatores que a gente tem que ficar mais antenado, agora eu falo como profissional de saúde, de algumas pessoas que têm mais probabilidade em alguma circunstância, em algum momento da vida, que pode chegar a cometer o suicídio, né? São idosos, né? Que é uma fase assim que a pessoa sabe que vai desencarnar, às vezes perde um pouco o sentido da vida, às vezes os filhos que eles cuidaram a vida toda, os filhos abandonam. Então, alguns idosos cometem suicídio pelo sentimento de solidão e de abandono. Adolescentes, né? Adolescentes é uma fase muito conturbada, os hormônios estão a 1000 por hora, tudo é muito intenso. Então, na fase da adolescência também é um ponto que a gente tem que ficar de olho. Quando perde alguém da família, né? Quando a pessoa talvez até de uma religião que pense que morre para sempre, que nunca mais vai ver. Então é muito devastador quando perde alguém da família, quando tem a morte de alguém da família. O gênero masculino é o gênero que tem ainda mais predominância para suicídio. Fatores sociais, conflitos de orientação sexual, desemprego, problemas financeiros, solidão, isolamento. E existem algumas profissões específicas que têm mais índice de mortes, que são médicos, enfermeiros e policiais. Por quê? Porque tanto médico, vamos dizer assim, na profissão da saúde a gente tem acesso a algumas medicações ou alguns instrumentos que seriam mais fáceis de tirar a própria vida, né? A gente conhece as medicações que se tomar realmente dá parada, vai afundar, vai morrer mesmo, né? E como policial, por quê? E daí eu colocaria como alguém que trabalha com armas, que também teria esse acesso para se matar mais fácil. Mas por que também acaba afetando mais a saúde ou a força policial, os suicídios? Porque a gente lida com a sujeira humana todos os dias. Você vê a podridão humana todos os dias. Aonde eu trabalho, eu atendo a Casa Lar, que é onde crianças ficam por um tempo
retiradas da família por causa de violência, de negligência, às vezes vão para lar temporário, ou às vezes vão para adoção, ou em alguns casos volta para outro parente da família, no caso, né? Mas, gente, é absurdo o número de crianças que foram molestadas, que foram violentadas sexualmente. Teve uma menina que me afetou muito, uma menina de 13 anos que eu atendi, que ela contou pra mim que ela foi molestada desde os 5 anos, primeiro pelo tio, depois pelo próprio irmão e pelo padrasto. O irmão tá na rua, ela falou que ela não sabe do irmão dela. A mãe dela, usuária de droga, já tentou matar ela, então ela tá nesse lar, nessa casa-lar, aguardando um lar temporário para depois decidirem para onde ela vai. Eu até queria tentar entrar como família protetora dessa menina, mas a psicóloga explicou que eu não poderia escolher a criança, que se eu entrasse como para ser família protetora, seria a criança que eles me mandassem. E daí eu fiquei com medo e acabei não me cadastrando, porque eu queria, na verdade, essa menina para acolher, sabe? Geralmente a pessoa que pensa em suicídio, algumas vezes ela pensa que o problema é ela mesma. Ela é o problema da família, ela é o problema dos pais, ela é o problema dos filhos, ela é o problema. Então, se ela não tem a fé de que continua a vida do outro lado, o que ela pensa? Se o problema sou eu, então se eu acabar com a minha vida, o problema acaba. Mas na espiritualidade a gente sabe que isso não existe, que não é assim que funciona, porque a vida não acaba com a morte, a vida continua, o sofrimento continua, a intensidade do sofrimento continua. Foi isso que fez com que eu não tivesse coragem realmente de acarcar o bisturi, porque eu sabia que a minha dor não ia passar. Eu queria que ela passasse, mas eu sabia que eu ia acordar do outro lado e não seria bom. O lugar que eu iria acordar não seria bom. O sofrimento seria eterno. O sofrimento seria de 500 anos, de 1000 anos, de não sei quanto tempo, até eu merecer um resgate. Então, o suicídio não é solução para nada, nem para ninguém. Quando a gente deve perceber realmente que é um sinal de alerta, que você tem que ficar de olho, de repente com um familiar, com um amigo próximo, com um paciente, com alguém da sua rotina diária, quando você percebe que a pessoa ela tem aquele sentimento de culpa, ela se sente culpada por algum motivo, ela chega a verbalizar que ela se odeia, que ela se sente sem valor, que ela se sente envergonhada, o desejo súbito de concluir alguns afazeres. Uma pessoa, de repente, ela começa tipo assim, não, eu tenho que deixar essa conta em dia, eu tenho que resolver essa pendência dessa casa, eu tenho que ver se meu seguro de vida tá em dia. Tipo, quando a pessoa começa a tentar organizar documentos, escrever testamento, fica com um sinal alerta, porque às vezes ela tá pensando já em cometer alguma coisa assim e deixar tudo ajeitado para a família. Sentimento de solidão, impotência, desesperança. Quando a pessoa começa a fazer cartas de despedida. Uma vez me falaram assim, quem quer se matar não avisa. Avisa. Gente, avisa sim. Pessoa que quer se matar, às vezes ela vai, tipo, é um pedido de socorro quando ela avisa. Ela tá pedindo ajuda. Então observe, nem tudo é drama. Muitas vezes a pessoa tá passando realmente por aquele sentimento intenso e ela não consegue sair daquilo, sabe? É quando a pessoa começa a repetir muito que vai se suicidar, né? Como a gente pode intervir em relação a isso? A gente deve perguntar, mas perguntar de verdade, sabe? E mostrar para a pessoa que a gente quer ouvir realmente, não julgar. Muitas vezes a gente não precisa dar a nossa opinião. A gente tem que dar apoio, isso vai passar, você consegue superar, sabe, apoiar a pessoa e não julgar. Nunca usar uma frase como, por exemplo, assim, aconteceu uma coisa na vida da pessoa, a pessoa está sofrendo por aquela situação que aconteceu, e daí você chegar para a pessoa e falar assim, você devia ter pensado antes, agora é tarde. Isso não apoia, isso não ajuda em nada, tá? Geralmente você tem que apoiar a pessoa e falar, passou, aquilo aconteceu, o que dá para fazer agora para solucionar? Vamos pensar de agora para frente. Isso também vai passar, como dizia Chico Xavier, isso também vai passar. Tanto os momentos felizes quanto os tristes passam na vida da gente. Em algumas vezes, só de você mostrar para a pessoa que você está interessada em ouvir,
que você tá, né, que você tá acolhendo, que você entende o que ela tá sentindo, quando você entende, quando você tá se colocando à disposição, já é o suficiente para ajudar a pessoa. Em algumas situações, você não vai conseguir sozinha, você vai precisar buscar ajuda especializada de psicólogos, psiquiatras, médicos, né? Algumas vezes você não vai conseguir sozinha. Em algumas situações, você buscar o lado espiritual também, levar a pessoa para a igreja, naquele sentido daquilo que ela gosta, da fé dela, entendeu? O que me ajudou na época a sair da depressão que eu tava foi a igreja que eu consagro até hoje, o Santo Daime, que eu tenho imensa gratidão pela madrinha, pelo padrinho, que são da casa, que fundaram a casa onde eu frequento ainda, e eterna gratidão pelo Santo Daime, por essa medicina sagrada, que realmente me ajudou a expandir um pouco a minha consciência e realmente preencher aquele vazio que eu sentia dentro de mim, aquela desesperança. Eu tinha uma sensação, quando eu pensei no suicídio, eu tinha assim, pra mim, que o mundo estava perdido, que não adiantava ficar aqui. Pra mim era isso, gente, eu tô falando o que aconteceu comigo. Eu pensava, eu lembro exatamente que eu falava para Deus assim: Senhor, me leva daqui, por favor. Não adianta ficar aqui, o mundo tá perdido, as pessoas são más, todo mundo mente, as pessoas odeiam umas às outras, eu não consigo ficar aqui, esse mundo, sabe, aqui é o inferno. Era mais ou menos assim que eu me sentia. E mesmo pensando no meu filho, na minha filha, aquele vazio, aquele buraco dentro de mim continuava ali. Parecia que nada ia suprir aquele vazio. É um egoísmo gigante pensar em suicídio? Mas o sofrimento que o ser humano está no momento que pensa em suicídio, nada é maior do que o sofrimento que ele sente naquele momento. Então não tem como julgar. Cada ser humano é um ser humano diferente, é um universo. Então não tem como você se colocar no lugar do outro, apenas apoiar. Ou se colocar assim no lugar do outro: meu Deus, o que essa pessoa está sentindo a ponto de querer tirar a própria vida, sabe? Então a empatia, sim, a gente tem que ter empatia pelo nosso irmão, não julgar o nosso irmão, tentar apoiar, tentar ajudar, tentar acolher. Agora nesse Setembro Amarelo, é isso que a gente que vem trazer, né? O Setembro Amarelo é o mês contra o suicídio. E hoje eu vi uma reportagem também que fala sobre as mulheres que sofrem violência doméstica, as meninas e as mulheres que acabam cometendo suicídio para se livrar daquela situação que está vivendo dentro da própria casa. Muitas vezes isso não é falado, só é falado depois: tirou a vida, mas tirou a vida por quê? O que levou ela a fazer isso consigo mesma? Então, assim, gente, a frase de hoje é: a vida continua depois da morte. A vida continua. E pode ser uma vida que vai continuar o mesmo sofrimento, ou um sofrimento muito, muito, muito pior do que o sofrimento que a pessoa está vivendo aqui. Então não adianta tirar a vida. Mas nós que estamos vendo de fora, que está vendo que alguém está precisando de ajuda, está precisando de auxílio, está precisando de apoio, não seja mais você um julgador na vida dessa pessoa. Seja você o acolhedor, seja você a pessoa que pode dar uma luz no fim do túnel para fazer essa pessoa perceber que a vida vale a pena ser vivida. Seja lá a maneira que você conseguir encontrar de ajudar esse ser. Com certeza você vai estar plantando lá um girassolzinho no céu, tá bom? Então é isso que eu vim hoje falar para vocês. Vamos agregar esse Setembro Amarelo, não apenas para o setembro, só para o mês de setembro, mas para o ano todo. Vamos acolher. O suicídio, como eu falei, é a segunda maior causa de morte no mundo. A cada 3 segundos uma pessoa pensa em tirar a própria vida, atenta contra a própria vida. Então é uma coisa muito importante. Divaldo falou já que nesses anos de 2023 até 2025, 2026, a tendência do suicídio era piorar muito. E eu, como profissional da saúde aqui no nosso município, eu percebo que é alarmante, é assustador, gente, é assustador o tanto de pessoas tirando a própria vida, principalmente jovens.
O dia que eu tava voltando da Aparecida do Norte, uma moça de 23 anos, se eu não me engano, se jogou dessa passarela que eu comentei. E o vídeo veio pra mim aquela noite mesmo, enquanto eu tava vindo da viagem. Foi uma coisa que me chocou muito, sabe? Assim, eu nem devia ter visto o vídeo, mas mandaram no grupo do trabalho. Inclusive, eu acabei abrindo e vi o suicídio dela. Acabei pegando o terço e vim rezando lá de São Paulo até aqui, pedindo pela alma dessa menina, para que nossos irmãos auxiliadores que estão do outro lado pudessem ajudar ela de alguma certa maneira, resgatar, né? Eu não sei qual era o sofrimento que ela estava vivendo. No vídeo mostra ela conversando com um rapaz em cima da passarela, acredito que era namorado dela, né? Pelo que deu para perceber, assim, parece que foi uma discussão e ela se jogou. Então, como eu falei, a violência doméstica, a violência de relacionamentos, eu não tô falando que foi o caso deles, eu não sei o que aconteceu para ela se jogar de lá, mas trazendo de novo para aquilo que eu tava falando, muitas vezes relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos, relacionamentos com narcisistas, às vezes não só com o marido, mas às vezes com uma mãe, com o pai que é narcisista dentro da casa, acaba fazendo com que algumas pessoas cometam essa triste e infeliz ideia que é o suicídio. Então, vamos acolher mais e julgar menos, tá bom? Que Deus toque no coração de cada um de vocês, que essa mensagem chegue para quem precisa, tá? Eu estou aqui, se precisar conversar, me chama, fala assim, eu não tô bem, posso bater um papo com você, tô precisando de ajuda. Eu tenho pouquíssimo tempo na minha vida, quem é meu amigo, quem conversa comigo sabe que eu vivo correndo. Eu acho que 24 horas do dia é muito pouco, devia ter 48 horas do dia e eu devia ter força e energia para viver 48 horas. Mas Deus fez com 24 e a gente dorme bastante, né? Mas quem precisar de mim, me manda mensagem. O que eu puder fazer, eu estou aqui, tá bom? Grande beijo no seu coração, muita luz na sua vida. Vamos ficando aqui. Fica com Deus. Namastê.